E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho, sou pastor e professor de teologia e a gente chegou aos 500 anos da Reforma. E talvez, se você é de igreja histórica, você já ouviu bastante, mas talvez o seu pastor ou você ouviu na mídia sobre as 5 solas, o somente, somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus dar a glória, Então, se você ouviu esses 5 solas da Reforma de Martinho Lutero, esse vídeo vai te ajudar, porque às vezes a gente ouve isso, mas eu decidi fazer de forma prática o que significa ter como princípio esses somentes, essas solas da Reforma protestante. Então eu queria trabalhar uma por uma de forma prática o que quer dizer as 5 solas. Vamos comigo nesse vídeo, já curte e já compartilha se você já me conhece há algum tempo, para que mais gente entenda de forma prática, porque não adianta a gente ficar falando, e agora a gente comemora os 500 anos da Reforma, tem as 5 solas, 95 teses de Lutero, se você realmente não pratica na tua igreja ou na sua vida devocional. Somente a Bíblia. Uma das coisas que a Reforma trouxe maravilhosa é o acesso à Palavra de Deus. A Bíblia hoje nós temos acesso. Antes era algo só dos líderes, só dos bispos, dos monges, do Papa. Agora todo mundo tem acesso à Bíblia e é dela que vem o conteúdo de fé e prática. Mas o que eu quero dizer é, se você não adianta ter a Bíblia na tua casa se você não lê ela diariamente. Primeira dica, pelo somente a Bíblia, leia a Bíblia, não deixe que outros leiam por você. Às vezes você vai para a igreja e o pastor lê lá na frente, alguém que está fazendo a liturgia lê, mas você tem que ler, acompanhe a pregação do seu pastor, faça um devocional em casa, tenha acesso à Bíblia. Se a Bíblia foi até você, agora falta você ler e deixar ela te ler. Uma segunda dica do somente a Bíblia é: ouça pregações, até mesmo frequente uma igreja onde o pastor prega de forma expositiva. O que é isso? Ele pega um texto fechado em si mesmo, que faz sentido, lê o seu texto, expõe o seu texto, versículo por versículo, ou o contexto e o que está acontecendo. É assim que é uma pregação expositiva. As pregações de tópico, vou falar sobre uma coisa ou outra, e vira aquela coxa de retalho, ela até tem a sua razão de vez em quando, mas ela não pode ser algo frequente, porque senão é muito mais fácil manipular e ser o que o pastor quer dizer do que o que a Bíblia quer dizer. Por isso, procure mensagem, se abastecer, ouvir mensagens expositivas, porque só assim a gente vai ter nos nossos púlpitos somente a Bíblia. Participe de um pequeno grupo durante a semana que discute a Bíblia. Você não precisa de um pastor para entender a Bíblia. A Bíblia foi traduzida com muito suor, muita labuta, muito estudo e ela é plenamente acessível e suficiente. Por isso, procure na semana um lugar onde você possa conversar sobre a Bíblia. Tem nome de PG, GP, sei lá o que, célula, o que for, mas procure um lugar onde não tem alguém dizendo o que interpretar, mas você conversando pode interpretar, porque somente a Bíblia é suficiente. Se você toda vez fica dependente de alguém interpretar, mostra que você não está amadurecendo no somente a Bíblia. Uma última dica é, quando você for ler um livro bíblico, não leia versículo, leia o livro para entender todo o contexto e pesquise sobre o contexto histórico desse livro. Onde você encontra essas informações? Você encontra a escola bíblica dominical. Geralmente o professor já estudou, ele vai expor para você o contexto, mas também você pode encontrar em comentários bíblicos, bons comentários bíblicos, em sites, em podcasts, em vídeos no YouTube. Você pode ter várias dessas informações, vão ajudar você a entender o contexto do livro e o Espírito Santo vai poder se revelar para você, iluminar o texto de forma clara para você absorver somente as Escrituras. Somente o Cristo. Uma dica do somente o Cristo é: verifique no final das mensagens que você escuta, ou na internet, ou na igreja, se o herói dessa mensagem
é Jesus Cristo. Porque uma pregação pode ser maravilhosa, mas se no final ela for moralista, ela não é espiritual. Ela tem que ter uma lição de moral, mas no final quem resolve o problema da humanidade, seu e meu, é o Cristo. Só o Cristo é o nosso herói. Só o Cristo traz a revelação e só o Cristo resolve o meu e o seu problema do pecado ou original ou o pecado que nós cometemos diariamente. Uma outra dica é não coloque pastores ou líderes intermediando a sua espiritualidade, que vai dizer se isso pode ou isso não pode, que vai fazer uma oração especial para você conseguir um emprego, para você conseguir alguma coisa que você está querendo, ou você perguntar se você pode aceitar esse trabalho ou essa namorada. Não existe ninguém entre você e Deus, só o Cristo é o único intermediador entre os homens e Deus, é o único que pode interceder e é o único que pode trazer sabedoria, discernimento para você. Não estou querendo dizer que você não pode pedir conselhos, mas se essa pessoa exerce um poder sobre você mais do que um conselheiro, mais do que alguém que já caminhou, essa pessoa está usurpando o lugar de Cristo, somente o Cristo. Não coloque a teologia ou a intelectualidade para ser um meio que chegue a Deus. É interessante, né? Até mesmo a reforma ou os princípios da reforma pode ser um meio, um mecanismo de chegar a Deus. Então, quem não tem uma teologia plenamente correta, segundo o meu ou seu pensamento, porque você achou que estava, então essa pessoa está fora, e aí você criou um meio de chegar até Deus, que é a inteligência, a gnose, né? Ou pior, a teologia. Então, o que era para servir, para ser bênção, se transformou em um instrumento de derrubar servos, homens de Deus, pessoas que estão buscando a Deus. Não coloque a teologia entre você e Deus. Somente o Cristo pode ser esse intermediário. E a última dica é: entenda que a sua mente, nossa natureza pecaminosa, sempre vai buscar alguma coisa, algo para substituir o Cristo. E isso vai acabar se tornando idolatria. Esse é o default, né? Esse é o piloto automático da alma humana. Por isso essa reflexão, se perguntando se é só o Cristo que é a suficiência da sua fé, tem que ser feita diariamente. Fica essa dica para que a gente tenha o Cristo como o único Salvador e o único que faz esse intermédio entre nós e Deus. Somente a graça. A primeira dica que eu queria deixar para vocês é: não deixe a lógica mercadológica, capitalista entrar na tua cabeça. Esse sistema de troca. Talvez você dá o dízimo e dá a oferta mensalmente, isso é uma coisa boa, mas no fundo do seu coração, da sua alma, você está fazendo um meio de troca com Deus, dizendo: olha, eu estou te dando dinheiro ou estou retribuindo dinheiro, mas você tem que me abençoar. Isso é indulgência, isso é um jeito de comprar a favor de Deus, e o Deus não se compra, é graça. O que Ele te deu, você pode ter todo o dinheiro do mundo e você pode ser a pessoa mais generosa do mundo com a igreja, com caridade, que isso não compra nada, nem um centímetro da sua salvação, é somente pela graça. Uma segunda dica é: não deixe a lógica mercadológica entrar na sua oração, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, onde você mais pede ou mais fica trocando coisa em oração, dizendo: ah, Senhor, se eu tiver isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der esse sinal, eu vou fazer isso. E aí a graça vai caindo e você vai trocando argumentos com Deus, e na verdade você deixa que a graça de Deus, a sua oração tem que ser baseada num Deus que te ama incondicionalmente, e a sua oração sempre tem que estar nesse campo de constrangimento, de não merecimento, de estar falando com quem você está falando, que é o Deus criador e totalmente santo. Não deixe essa lógica entrar nas suas orações. Não faça das suas boas obras, da sua caridade, as coisas que você faz, como um meio de se salvar, uma moeda de troca.
é somente a graça de Deus. Se você faz alguma coisa boa, tudo de bom que você faz é graça. Tudo de ruim que você faz é você. Por isso, quando você toma controle da sua vida, você faz bobeira. Graça de Deus é o presente merecido. Por isso, se entregue, se mergulhe na graça e lá você vai encontrar realmente o amor de Deus. Somente tudo que nós temos é pela graça. Somente a fé. Não tente materializar sua fé em coisas, pessoas ou lugares. Isso é o princípio da idolatria. Isso é o princípio do ídolo. Quando você coloca sua fé e materializa em uma pessoa, você pode idolatrá-la. Quando você coloca em um lugar como o templo, a igreja é um local, você começou a materializar. E esse é o princípio da idolatria. Não faça isso, fique na fé. A fé ela é invisível e poderosa. Outra coisa, a fé é o meio e não o fim. A fé é como se fosse uma torneira. Não adianta essa torneira ser de ouro linda se ela está conectada em lugar nenhum. Não vai sair água. Uma fé verdadeira, ela está conectada em Deus, em Jesus Cristo, na fonte de água viva. E se sua fé é muito pequenininha, uma torneira pequenininha, né? Se ela estiver conectada no lugar certo, ela vai gerar água que vai saciar sua alma. Por isso, não coloque não fique botando ênfase na fé no sentido de que você tem que buscar mais fé para mover montanhas. Não, você tem que buscar a Deus através da fé. E a última dica prática sobre a fé é: saiba que a fé é um presente de Deus para você. Isso não veio de você, isso não foi algo que você se esforçou e conseguiu. É dom de Deus, presente gratuito. Por isso que se você se orgulhar da fé que você tem, provavelmente você nem tem essa fé ou essa fé não vem de Deus, porque a fé é também presente de Deus. Somente a Deus toda a glória. A primeira dica é: não dê a glória do seu sustento para o seu trabalho ou para as suas virtudes. Somente Deus sustenta a criação e a sua vida. Por isso essa glória é dele, não do seu trabalho e não dos seus talentos, as suas virtudes. Deus tem toda a glória. Coloque em prática isso e seja um coração grato para saber que se você tem alguma coisa, se você tem onde morar, se você conquistou alguma coisa na vida, foi Deus que tem, e a glória dele. Segundo, não dê a glória da sua felicidade para a sua família. Às vezes a gente pensa: eu só serei feliz com a minha família. Apesar de Deus usar a sua família, né? A família que você tem, para te abençoar, a glória é dele, da sua felicidade, da sua satisfação de vida. Sua plenitude tem que ser nele e não na sua família. Mesmo ele usando a sua família para se revelar, a glória é de Deus. E por último, não dê a glória da sua força, do seu entendimento para a sua existência. Não coloca isso, porque todas as coisas que foram criadas, incluindo você, é para a glória de Deus. A sua existência, você tem que colocar toda a sua força, todo o seu entendimento para glorificar a Deus, e até a sua existência pertence à glória de Deus. Bom, galera, comemorando os 500 anos da Reforma, fica aí as dicas práticas para 5 solas da Reforma. Não adianta nada você encher a boca para falar: olha, sou um reformado, ou sou fruto da Reforma, voltei para só a Escritura, só o Cristo, só a fé, só a graça, só a Deus da glória, se você não coloca na prática. Então viva isso. Gente, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe, dê curtida aqui se você está vendo numa das redes sociais, marque seus amigos da igreja e que a gente possa viver realmente o Cristo que nos salvou. Deus abençoe vocês.